Salve Maria! No vídeo de hoje vamos analisar com profundidade uma das mais populares e, ao mesmo tempo, mais controversas profecias atribuídas a São Malaquias. Uma lista misteriosa de lemas latinos atribuídos aos papas da história, culminando com um último pontífice antes do fim dos tempos. Mas será que essa profecia é realmente autêntica? Será que corresponde à tradição da Igreja? Ou estamos diante de mais um caso de misticismo popular mal interpretado, com consequências perigosas para a fé? A chamada Profecia dos Papas é atribuída a São Malaquias, arcebispo de Armagh, na Irlanda, que viveu entre os anos 1094 e 1148. Segundo a tradição, ele teria tido uma visão durante uma peregrinação a Roma, na qual viu toda a sucessão de papas até o fim do mundo. Dessa visão, teriam surgido 112 lemas curtos em latim, cada um descrevendo um pontífice, de Celestino II, eleito em 1143, até um suposto Pedro Romano, que reinaria durante uma grande perseguição à Igreja antes do juízo final. Esses lemas vão desde descrições como ex Castro Tiberis, do Castelo do Tibre, até outros como Pastor Angélicos ou De Laboris Solis. Cada lema, supostamente, contém alguma pista simbólica, geográfica ou moral sobre o respectivo Papa. No entanto, existe um problema colossal com essa história. A profecia não foi conhecida nem mencionada por ninguém durante mais de 4 séculos. Ela só apareceu pela primeira vez em 1595, publicada pelo monge beneditino Arnold de Wion, em um livro chamado Lignum Vitae. Isso é mais de 440 anos depois da suposta visão de São Malaquias. Como é possível que uma revelação profética tão importante, com impacto sobre toda a sucessão petrina, tenha sido completamente ignorada por tantos séculos, inclusive pelos santos, doutores e concílios da Igreja? Os críticos mais sérios, tanto dentro quanto fora da Igreja, apontam que há 2 fases muito distintas nos lemas da profecia. De Celestino II até Urbano VII, eleito em 1590, os lemas são surpreendentemente precisos. Eles citam símbolos de brasões, cidades de nascimento, ordens religiosas, cargos anteriores. São conexões claras e objetivas. De Gregório XIV em diante, ou seja, dos papas posteriores a 1590, os lemas tornam-se vagares, ambíguos e muitas vezes desconexos, exigindo interpretações forçadas, simbologias astrológicas ou até numerológicas. O que isso indica? Que até a eleição de Urbano VII, em 1590, os lemas foram escritos retroativamente, ou seja, alguém já sabia quem foram os papas e forjou os lemas para bater com eles. Depois disso, como não havia como prever os futuros papas, os lemas se tornaram genéricos, quase inúteis. Veja alguns exemplos. O lema Pastor Angélicos é atribuído a Pio XII, papa entre 1939 e 1958. Muitos dizem que ele merece esse título por sua santidade e visão espiritual. Mas, será mesmo? Qual papa não poderia ser chamado de Pastor Angélico? É uma expressão poética e ampla demais para servir como sinal profético. Outro exemplo é de Medietate Lunae, da metade da lua, atribuído a João Paulo I, cujo pontificado durou apenas 33 dias. Alguns tentam forçar a ideias de que sua morte precoce representa meia-lua, ou que ele nasceu em dia de lua minguante. Mas essas interpretações são frágeis, superficiais e inconsistentes. Além disso, estudiosos como o jesuíta Claude François Ménestrier, já no século XVII, denunciavam a falsidade da profecia. Ele afirmava que era evidente que os lemas anteriores a 1590 foram escritos por alguém que já conhecia os fatos, e que o restante era pura especulação. Outro ponto importante: a profecia teria sido forjada para influenciar um conclave? Em 1590, o cardeal Girolamo Simoncelli era um dos favoritos ao trono de Pedro.
E coincidentemente, o lema atribuído ao Papa seguinte era Ex Antiquitate Urbis, da antiguidade da cidade. Simoncelli era natural de Orvieto, cidade cujo nome deriva de Urbis Vetus, literalmente cidade antiga. Essa coincidência levanta uma suspeita legítima. Será que a profecia foi forjada com o objetivo de fomentar apoio à eleição de Simoncelli, apresentando-o como o próximo Papa profetizado? Se for verdade, isso não apenas invalida a profecia como documento espiritual, mas a transforma em uma ferramenta de manipulação política e eclesiástica. Sob a perspectiva da fé tradicional, essa profecia levanta sérios problemas. A Igreja ensina que a revelação pública terminou com a morte do último apóstolo. Tudo o que é necessário para a nossa salvação já foi revelado por nosso Senhor e transmitido pelo depósito da fé. As revelações privadas, quando verdadeiras, não podem contradizer nem suplantar a tradição e o magistério da Igreja. A profecia de São Malaquias nunca foi reconhecida pelo magistério. Nenhum concílio, nenhum papa, nenhum documento oficial da Igreja confirma sua autenticidade. Pelo contrário, os maiores estudiosos católicos sempre a encararam com ceticismo. Essa obsessão com o último Papa e com o fim do mundo iminente contradiz a virtude teologal da esperança. Nosso Senhor mandou que vigiássemos, sim, mas sem medo, sem delírios e sem cair em armadilhas. O fim do mundo virá. Isso é dogma de fé. Mas quando? Ninguém sabe. Nem os anjos do céu, como nos disse o próprio Cristo. Portanto, colocar nossa fé em documentos obscuros, de origem duvidosa e que nem mesmo a Igreja reconhece, é correr um sério risco espiritual. Se quisermos entender os sinais dos tempos, devemos recorrer à Sagrada Escritura, especialmente ao discurso escatológico de Mateus 24, ao Apocalipse de São João, interpretado à luz da tradição, e aos ensinamentos seguros dos padres da Igreja e dos santos, como São Cipriano, Santo Agostinho, São Gregório Magno e tantos outros. Além disso, Nossa Senhora em Fátima, La Salette e Akita já nos alertaram com clareza e autenticidade, sempre com a aprovação da Igreja, sobre os perigos que se aproximam, convidando à conversão, à penitência e ao Santo Rosário. Portanto, não se deixe enganar por profecias populares, livros sensacionalistas ou vídeos alarmistas. A fé católica é sólida, histórica, encarnada nos sacramentos e na sucessão apostólica, não em lemas enigmáticos e ambiguidades proféticas. Confiemos na Igreja, mesmo em tempos de crise. O Espírito Santo jamais abandonará a esposa de Cristo. E se o tempo da purificação vier, que nos encontre preparados, em estado de graça, vivendo a verdade e confiando em Deus. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, compartilhe com os amigos e inscreva-se no canal. Que Deus te abençoe e que Nossa Senhora te cubra com seu manto.